Tudo bem, galera? Ah, Feliz pra caramba de fazer isso de novo. Feliz pra caramba de estar sentando com o André e com o Santi para a gente trocar ideia, igual a gente fez durante anos, desde os fóruns do Arte da Força lá atrás, que a gente juntava para fazer reunião de segunda-feira. Sempre rolava coisa boa. E a gente decidiu fazer de novo agora, um pouquinho mais de tecnologia que está batendo na gente, né? É um bando de senhores que não sabem exatamente o que a gente tem que fazer para fazer direito, mas a gente vai tentar fazer isso com uma coisa mais organizadinha, conforme a gente vai ficando melhor nisso. E a gente está gravando essa... Como é, Santi? O Santi falou... Desculpa, e se possível um pouco mais regular, né? Porque cara, a companhia de você é demais e... Puta, desculpa, sem querer te cortar e já cortando, né? A companhia de você é demais e como você falou, a gente sempre faz isso de uma maneira informal e sempre tem gente que quer ouvir, cara, quer participar e acho que o objetivo aqui é incluir todo mundo que quiser participar. Não tem segurar nada, fazer uma coisa informal de uma maneira que venha acrescentar para todo mundo, né? Exatamente. E então a gente está gravando essa conversa que a galera só está vendo as duas pessoas aqui no Instagram, mas a gente está disponibilizando eu, o Santi e o André no Zoom. Tá ralando atrás com a voz do Thiago. Quando tá filmando na outra tela vai ficar atrasado, mas a gente vai resolvendo isso aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Passos. Eu sou um dos caras que fundou o Arte da Força lá atrás e sou treinador, sou professor, sou palestrante, sou apaixonado em fazer as pessoas aprenderem coisas comigo. É isso que me faz feliz e eu tô com vontade de fazer isso de novo. Então, eu peguei para juntar com o Santi e o André de novo para a gente tentar conversar sobre assuntos que podem criar o nosso interesse e fazer com que cada vez mais a gente desenvolva esse hábito de estar trocando ideia com a galera que tem interesse e tentar acrescentar. Se a gente puder trazer um pouquinho da nossa experiência para a galera, vai ser super recompensador para a gente. Como vocês podem perceber, o inglês está cada vez pior, assim, da última vez que eu fiz live. E então gostaria que vocês perdoassem por isso e que o julgamento não fosse tão como se fosse política, né? Santi, fala pra gente aí mais ou menos o que tem acontecido na sua vida, cara, o que tá acontecendo, como que você tá com o seu estúdio. Reduz isso como se pudesse fazer isso em 2 frases. Nossa, aí você tá pedindo impossível, né, Tiagão? Você me conhece, né? Tá pedindo impossível. Mas, ocupadão que nem todo mundo, cara, ralo que nem todo mundo, ralo que nem vocês. Acabei de chegar, que nem vocês, que é nem a maioria dos treinadores e fisioterapeutas que trabalham o dia inteiro, cara, que trabalham pesado aí para colocar comida, um prato de comida na mesa, cara. E no meio tempo a gente sempre se dedica para estudar, para melhorar, né? Porque isso que a gente motiva a gente, pelo menos é o que me motiva. Acho que é em casa, isso aqui é minha diversão. Falar com amigos meus, caras que eu admiro muito, e amanhã de manhã eu sei que vai me dar um gás melhor ainda para trabalhar, né? E continuar levando meus sonhos, cara, e fazendo o que eu acredito, todo dia, né? E você vê que, voltando à tua pergunta, cara, eu trabalho direto com fisioterapia o dia inteiro, né? Porta a porta, vocês conhecem, quem não conhece, minha academia é Success Fitness em Nova York, em Manhattan, e o meu logo é mais ou menos, né, transferir a pessoa que está na reabilitação para a performance. Então, eu faço isso todo dia. Então, é muito interessante porque todo dia me faz aprender, cara. Me faz questionar o que eu faço, me faz repensar o que eu faço literalmente todo dia. E tem uma hora que você fica meio cansado, né, cara? Até que você ama fazer, você fica cansado. E o que me energiza de novo é esse tipo de conversa. É continuar estudando, continuar melhorando a vida das pessoas através de movimento. Por isso eu gosto de estudar, gosto de participar e adoro esse tipo de iniciativa que, cara, acho que a gente tem que fazer mais e mais frequente. Uhum. E já vou aproveitar para me desculpar também, que nem você, Tiagão.
Meu português está ficando meio enferrujado, cara. Faz tempo que eu não falo português, então vai ficar meio enrolado, mas segura aí que vai dar para conversar. Beleza. André, e aí, cara? Últimos projetos, mano. Por causa do meu português, tô zoando. Queria falar um pouquinho, boa noite, para quem tá vendo aí ou vai ver isso aqui depois. Meu nome é André Nader. Eu moro aqui no Brasil, ainda por enquanto, não tô com os caras aí, mas daqui a pouquinho cada vez mais perto. E a gente teve uma ideia de conversar um pouquinho, a gente tá sempre conversando, né? Eu, Thiago Santi, e cara, tenho a honra e o prazer de ter esses caras como meus amigos, amigos pessoais. Esse ano eu consegui encontrar com o Thiago em Los Angeles, né? A gente trocou uma ideia, eu tava passando por lá, ele também tava passando por lá, a gente conseguiu bater um papo. E surgiu um pouquinho essa ideia da gente conversar sobre algumas coisas que são interessantes para todo treinador e fisioterapeuta, né? Que a gente surgiu um papo. Eu acho que a ideia um pouquinho hoje é falar, será que o treinador, o educador físico, né? Ele tem uma relação direta com o fisioterapeuta? E será que o fisioterapeuta tem uma relação direta com o educador físico? Quando a gente fala em relação ao atendimento do nosso cliente, por exemplo, a pessoa se machucou, ele sai da fisioterapia, vai para o treinador, acho que qual é o idioma que a gente tem que falar em comum, né? E não só, agora ele está liberado e vai para o treinador, aí o treinador dá um treino e, sei lá, se machuca de novo, volta para físio, ou o treinador está precisando de uma ajuda de um fisioterapeuta com algum cliente, e como pedir essa ajuda, né? Qual que vai ser o diálogo? A gente vai falar a mesma língua para falar, cara, eu estou precisando de ajuda nisso, como é que a gente se ajuda mutuamente? Acho que é o primeiro passo do papo hoje, né? O que vocês acham? Querem acrescentar alguma coisa? Isso foi uma conversa que a gente teve algumas vezes num grupo de WhatsApp do Functional Training, que é uma galera que gosta de discutir bastante, que a gente tem visto bastante discussão boa lá. E só que é um grupo que tem o educador físico e tem fisioterapeuta. Então é interessante porque a galera tenta ao máximo respeitar o espaço de um para o outro, né? Cada um no seu quadrado. Porém, a dúvida que levantou lá é quanto que o educador físico teria que saber da fisioterapia e quanto que o fisioterapeuta teria que saber de treinamento para que cada vez mais esse espaço entre o fisioterapeuta e o treinador fosse diminuído, né? Então, para que quando o tratamento que o cara que está vindo da fisioterapia fosse o mais macio possível nessa transição de um para o outro, quanto que o fisioterapeuta deveria colocar o pé dentro da parte do treinamento, da progressão, da adaptação que o cara está fazendo, e quanto que a gente poderia começar já numa fase mais de saída de lesão, tá começando a aplicar alguns conceitos para o cara sem criar nenhum risco, ou mais que isso, né? Sem criar um conflito com o cara da outra área, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso, que eu acho que é levantar essa bola para a gente tá vendo a experiência de cada um. Eu sei que lá no Santi, quando ele fala literalmente porta com porta, é que na Drive aqui que eu trabalho, a gente trabalha com 3 físicos. O Santi, você trabalha o quê, Santi? São 5, 6? Com um cara com uns 20. 20? Nossa, bastante lá. 20. Só que para você, as técnicas que os fisioterapeutas que você trabalha usam são técnicas bem, vamos dizer, conservadoras. Mais tradicionais, com certeza. Tradicionais, né, cara? Como que você fez? Porque a técnica que você usa é uma coisa muito mais elaborada em movimento e sobrecarga dentro de aceleração e desaceleração nos 3 planos de movimento. Como que você apresentou isso para os caras lá, Santos? Não foi fácil. Para resumir, não foi fácil. No primeiro ano teve bastante resistência, então eu tive que oferecer, cara, todo mês eu tinha 1 ou 2 workshops para apresentar alguma coisa de uma maneira muito diplomática, onde eu poderia abordar soluções diferentes do que o protocolo da fisioterapia tradicional. E explicando e com paciência, cara, e principalmente respeitando a profissão deles, né? Cara, a galera gostou, a galera tem muita aceitação pelas ideias, mas não tem como culpar os caras, né? Não tem como, porque não é culpa deles, é culpa do ensino, é culpa do ensino tradicional. Eles vieram de uma escola já que é educada, e já vou começar a filosofar aqui, né? Porque
É uma escola educada pela organização de insurance, como que é, de seguro. Seguro médico, De seguro médico. E a parte farmacológica. E eu acho que o erro começa daí. Então, quando a gente começa a entender o porquê, volta um pouquinho, né? Dá um passinho para trás, dá uma olhada na história da fisioterapia, dá uma olhada na história da educação física, a gente começa a ver que o lance é mais embaixo, né? Que a história vem da parte militar, que tem história desde... Cara, o movimento teve, né, acho que uma coisa em comum para todas as áreas de saúde, mas acabou compartimentalizando tanto com o tempo, em minha opinião particular, por questões políticas e partidárias, que quebrou demais, quebrou de uma maneira que a gente começa a ver isso com uma outra área totalmente diferente. No final do dia, se a gente voltar e dar uma olhada nos princípios do movimento humano, você vê que todos se cruzam. A medicina, a fisioterapia, a osteopatia, meus amigos, os quirópatras, chiropractic, esqueci como falar em português, mas... André, professor André. Fala aí, traduz aí, André. Vai traduzindo, André. Quiropraxistas. Pronto. Quiropraxistas. Mas, cara, a gente tem a mesma base. Mesmo as terapias manuais, que são maravilhosas, a gente tem a mesma base. Tendo isso em mente, eu comecei a quebrar esse padrão, né? De novo, colocando respeito em primeiro lugar pela profissão, pelos meus companheiros, que a maioria dos caras onde eu trabalho são PhD, são doutores em fisioterapia. Porque aqui você tem que ser doutor em fisioterapia para atuar, né? Você não é só formado. Não é só formado, tem que ser doutor. Tem que ser doutor em fisioterapia. Então, o papo foi um pouquinho mais profundo, né? Então, cara, demorou um ano para ganhar o respeito dos caras. Um ano. Para provar o que eu estava falando, para provar com resultado, não só com papo. E com casos de estudos que eu fiz vários com eles, né? Então, depois comecei a participar de workshops com a diretora clínica da parte de fisioterapia. Quando eu fui lá, acho que eu conheci. Você conheceu uma loirinha, lembra, André? Uhum. Então, e a gente começou já a se dar melhor e começou a participar mais de workshops de uma maneira mais integrada, e eles começaram a ficar mais abertos a novas propostas, mas não foi fácil. Cara, não foi fácil. E por quê? Eu voltando à parte política e ética, né? Que você vê que duas ramificações hoje na fisioterapia. E meus amigos fisioterapeutas aí, pelo amor de Deus, se eu estiver falando besteira, me corrija agora. Mas o que eu vejo aqui é essa ramificação do pessoal, que é muito bom e tem liberdade de fazer o que quer, porque não é regido pela companhia de seguro, e tem a galera que não tem muita liberdade de fazer o que quer. Porque tem que atender 20 pessoas em uma hora, né? Então, não tem como o cara sair do protocolo. E para o cara ser pago, o cara tem que ter um protocolo, tem um código que é equivalente a um protocolo, e o cara tem que seguir aquilo ali. Mesmo se ele quiser, não dá tempo para o cara fazer. Não tem como você pagar. Então, acaba sendo uma questão de business, uma questão de negócio. Se o cara é bom o suficiente, ou tem a possibilidade de abrir o negócio dele, e ser só em dinheiro, né, em vez de não ter parte com a operadora de seguro, como que é o convênio médico, né, o convênio, aí ele pode desenvolver um trabalho muito melhor, e essa é a diferença principal que eu estou vendo hoje. Então é uma diferença que acaba sendo mais política, e a gente acaba sendo, né, a vítima dessa politização da parte de business. Então, a gente esquece de dar um passinho para trás e repensar realmente de onde a gente vem e quem a gente está servindo, que no final do dia, a gente está servindo o mesmo cliente. O interesse do cliente. O nosso é movimento humano e melhorar a qualidade do movimento daquele cliente de acordo com a função que ele tem que desenvolver. Né? E isso que eu estou vendo hoje, cara, aqui é muito, para mim é muito claro isso, quando eu começo a debater com clientes, com médicos, com fisioterapeutas, quase todo dia eu tenho essa conversa, e infelizmente eu tenho essa conversa também com clientes que têm parentes, têm amigos, têm filhos, têm uma esposa que tem algum problema e não pode melhorar. Cara, é impressionante que tem gente que faz fisioterapia 2 anos e não melhora. O cara vira sócio da fisioterapia, né? Pois é, mas qual que é o problema? Com a fisioterapia, não. Eu não acredito que o meu colega fisioterapeuta não sabe o que faz. Não é esse o problema.
O problema é o seguro, que o cara não tem, às vezes não tem opção de fazer outra coisa. E o dono da clínica, peraí, coloca uma pressão no profissional para manter aquele número de clientes, para manter aquele número de horário, né? Não, esqueci como fala em português, cara. Desculpa. Aquela agenda carregada que não interessa se o cara melhorou ou não. Opa, peraí, mais 10 sessões. Não, peraí, vamos justificar mais 20 sessões. Vamos justificar o código aqui, mais 1 ano, 2. Então, veja, o pessoal acaba culpando a fisioterapia. Cara, não é a culpa da fisioterapia, a culpa é infelizmente, do sistema. E a mesma coisa vem pra gente. Que a gente tem a pressão do quê? Né? Física, parte estética, envelhecer. Então, essa é a nossa pressão. E não é ver que o cliente volte para o dono da academia. Então, acho que essa discussão pode ir muito longe. Me interessa demais, porque é uma parte histórica. Né? A gente vem da mesma área. Fisioterapia é antiguíssima. A gente só estuda a parte de Eastern, né? Porque aqui a parte aqui das Américas, mas se a gente for para a Ásia, que tem mais de 5.000 anos. A história do movimento, cara, desde que a gente se entende por gente, pessoas se mexem, a gente tem uma transformação na estrutura, na função que a gente faz. Então, se a gente voltar para a antropologia, outras áreas, que a gente fala, não, mas peraí, essa não é a minha área, cada um na sua área. Respeito cada um na sua área, claro. Mas se você quiser melhorar a performance, melhorar a condição humana, a condição de movimento humano, tem que se formar em outras áreas e não pode se esconder atrás do diploma e atrás de um sistema político. E é complicado aqui, né, Santi? Porque o personal, eu acho que no Brasil também é a mesma coisa, você não pode deduzir do seu personal trainer dentro do seu seguro médico, né? E aqui muita gente, eles acabam usando esse esquema para continuar na fisioterapia, porque ele sabe que se ele tiver que pagar por uma sessão de personal trainer também, ele não conseguiria pagar. Mas a terapia ainda ele consegue pagar. Então fica difícil porque separam, né, as coisas. O cara não vê aquela continuidade automática, né, cara? Desculpa. Acho que o pior é quando a gente fica envolvido nessa batalha, né? Nesse meio campo, né? Nesse meio de campo de que isso aqui é fisioterapia, isso aqui é educação física, isso aqui é... Eu acho que está certo, que cada um tem sua especialidade. Eu respeito demais, adoro os fisioterapeutas, cara. Eu tenho minhas limitações, eu não tenho problema nenhum de abrir a porta e consultar com o fisioterapeuta toda hora, cara, que eu precisar. Nenhum. O problema é quando vira uma parte não ética, mas uma parte nem profissional, uma parte da política e a parte de business que a gente não consegue enxergar às vezes. E acaba separando as áreas que não deveriam, cara, que não deveriam estar separadas, deveriam se respeitar mais ainda. A gente deveria aprender mais do fisioterapeuta, cara. Eu adoro quando o fisioterapeuta vem para o meu curso, porque eu acabo aprendendo com os caras. E a simplicidade dos caras e a falta de ego de estar no curso que é para profissionais de educação física, eu admiro demais, cara, demais. Então, teria que ter uma proximidade maior, porque acho que as duas áreas iam se beneficiar muito. No final do dia, é a mesma área, uma área de humanas, mas de uma maneira ou outra, não sei porquê, acho que por causa de business ou por causa de ideologia filosófica ou o que for, a galera acaba separando, né? Então, eu acho triste. André, como que funciona no Brasil em relação a seguro e a cobrança do fisioterapeuta, e se há alguma possibilidade do profissional de educação física usar isso com algum tipo de vantagem com seguro médico, com redução de custos? Existe isso? Eu acho que não, Tiagão. Eu nunca ouvi falar disso. Na verdade, eu já tive até clientes que pegaram um pedido de fisioterapia. O cara fez isso, pegou o pedido com o fisioterapeuta. Jeitinho brasileiro, né? O cara dá entrada no pedido para receber o reembolso, pegou o dinheiro e me pagou. Então, já tive clientes que fizeram isso. Falaram assim, cara, eu tô lá na fisioterapia, é a mesma coisa sempre, né? E galera, eu adoro fisioterapeuta, são os meus melhores
amigos, eu tenho pós-graduação em fisioterapia esportiva, tenho 50 amigos fisioterapeutas e os caras sabem que isso acontece às vezes. O cara fala, cara, eu tô lá ainda na fisioterapia do meu convênio e eu não consigo melhorar. Tô lá há 1 ano e não consigo melhorar. Até o Nando, que tá comentando aqui na live, teve uma moça que quando eu botei hoje, coloquei nossa fotinho, ela colocou, né? E ele falou, olha que legal a função de cada um. Ela falou assim, o treinador treina e o fisioterapeuta conserta. Tipo, às vezes a visão que as pessoas têm, né? Mas em relação a seguro disso, não tem, Tiagão. Tem o que as pessoas fazem, de tipo, peguei a sessão da físio, dei entrada no meu seguro, ele me reembolsou, eu pego o dinheiro e pago o educador físico. Tem pessoas que fazem isso. Que eu sei que já fizeram comigo, depois o cara contou, tô fazendo isso. Aí eu falei, ih, cara, não quero que dê pepino pra mim isso daí, entendeu? Uhum. Na verdade, o cara tá me pagando com o dinheiro dele. O que ele fez lá com o plano de saúde dele, eu sei lá o que aconteceu, né? Mas é uma área que eu acho que a gente tinha que estreitar muito mais. Inclusive, eu acho que o começo, não sei como é que vocês acham, né? Mas talvez o começo da faculdade devia ser a mesma base, né? Porque a base que os caras têm de anatomia e tudo é muito maior do que a grade que a gente teve de educação física, né? Uhum. Até que Thiagão e Sangue vocês estudaram aqui no Brasil, né? Então a gente tem essa diferença na grade curricular, da parte anatômica dos caras, a parte de anatomia palpatória, né? Tudo isso eu fui só aprender, mesmo pegar nas pessoas e manipular, eu fui aprendendo na pós-graduação de físico, que educação física não ensina nada. Pra mim, pelo menos. Os caras não ensinaram, ó, faz o seguinte, pega nessa pessoa assim que mexe pra lá, pra cá, tenta mexer um pouquinho aqui. Até mesmo a parte que o Santi ensinou sobre o talos, eu nunca tinha ouvido falar aqui. Então, eu acho que é algo que tem um déficitzinho, né, gente? E é claro, vai conversar com o fisioterapeuta, a maioria do educador físico, a gente não consegue debater tanto pela educação física básica, do nosso currículo básico, né, do que a gente tem, entendeu? André, dá uma olhada no seu Insta, que acho que o seu vídeo congelou. Não, tá normal, que o Santi tava paradinho mesmo. Não, o meu congelou. Tá congelado aqui que eu tô vendo. Ah, mas aqui tá parecendo normal, ó. Aqui tá normal pra mim. Aqui tá normal. Os caras estão falando. Mas deixa eu falar uma pergunta, então. Então, por exemplo, dentro do fisioterapeuta, como que ele consegue graduar uma pessoa para passar pelo processo de reabilitação e a partir do momento X, a reabilitação parou de ser reabilitação e passou a ser treinamento de força? Tem como ele colocar essa distinção desse momento exato e falar assim, puta, beleza, agora a recuperação parou, de agora em diante é força e eu já não tenho mais nada a ver com isso, e agora é só o treinador que pode se envolver com isso. Existe esse momento? Porque se a gente não conseguir apontar com uma certeza absoluta onde é o início de um e o final do outro, a pergunta vai ter que ser, quanto de um a gente deveria ser permitido invadir e quanto do treinamento o fisioterapeuta deveria ter capacidade de invadir, porque se não dá para definir exatamente aonde é esse momento dessa transição de um para o outro, você tem que ter uma faixa de segurança muito maior para o fisioterapeuta falar, pô, a partir de agora eu preciso aumentar a intensidade, volume e sobrecarga do cara, porque ele já não está mais nesse nível de ausência de força, que deveria ser a minha praia, mas eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia antes, só que agora um pouquinho mais de peso, ou um pouquinho mais de volume, ou um pouquinho mais de repetições, ou um pouquinho mais de velocidade. Mas é possível ele determinar exatamente onde é esse ponto? Porque se não é possível determinar, é bom ele saber um monte de coisa dentro do treinamento. Só que vice-versa para a gente do treinamento também, né? Olha, velho, eu acho que... Desculpa, Tiagão. Não, é uma pergunta. Não, pelo que eu vejo, cara, a galera boa de fisioterapia não precisa de nenhum guia para falar isso. O cara sabe quando o corpo já está pronto, o corpo do cliente já está pronto para responder. O cara sabe, a partir desse momento, olha, você está bem, está liberado, não tem uma justificativa para te segurar na fisioterapia. Está liberado, vou te recomendar para um profissional de educação física que eu confio. Porque se a gente se colocar no lugar do fisioterapeuta, cara, eu se fosse fisioterapeuta, eu não sei se eu ia recomendar um professor de educação física que eu não conheço. Com todo o respeito para a galera.
Não sei se eu... Tá. Então, não sei se eu ia recomendar como fisioterapeuta. Valeu, Tiagão. Um professor de educação física que eu não conheço. Porque o que acontece aqui é que acontece o injury cycle, né? O ciclo da lesão. O que acontece? O cara começa a treinar o mais geral. Não, o cara tem uma lesão, começa a treinar, se machucou ou se machucou por algum outro motivo, vai para o médico. O médico dá um remedinho, manda para fisioterapia. Fisioterapia tem 10 sessões, 20 sessões, tudo bem, está liberado, de repente volta para o personal trainer. O personal trainer, como aqui nos Estados Unidos não tem preparo nenhum, a galera americana que não me ouça, que não traduza, a maioria não tem. Tem caras muito bons, mas a maioria não tem essa realidade. Vai quebrar o cara de novo. Aí o que acontece? O cara se machuca de novo, volta para o médico, volta para a fisioterapia, está liberado, volta para o treinador de novo e vai machucar. Então daqui a pouco o cara começa a questionar, cara, talvez eu sou o problema, talvez eu esteja ficando muito velho, talvez eu não tenha já preparado, não sou forte o suficiente, não estou preparado o suficiente, não, eu não sou coordenado, e começa a ter um problema em uma deteriorização psicológica. Onde o cara quer saber, não vou fazer nada, vou desistir. E esse círculo que eu vejo o dia inteiro, cara, todo dia vem gente na minha porta me explicando esse círculo e me leva pelo menos uns 45 minutos, uma hora para explicar pro cara que não é assim, que não é culpa dele. Que tem jeito de trabalhar, que tem jeito de trabalhar no sucesso sem né, sem piadinha, né? Mas é verdade, é trabalhar no sucesso. Deixa eu te cortar um pouquinho. Fala. Deu uma zica aqui e travou tudo. Deixa eu ver agora, Tiagão. E aí cortou e você ficou congelado, os caras estavam ouvindo o teu áudio. Deixa eu só ver se a gente consegue falar de novo. Tranquilo. Tô chamando o Tiagão, desculpa. É porque tá uma calhamada de recado. O Santi está congelado, o Santi travou e ele tá tentando resolver. Mas eu acho que você vai ter que desligar e ligar de novo, cara. Tiagão, tá aí? Mas vai ter que desligar e ligar de novo, André. Eu vou desligar e vou ligar de novo, tá? Peraí, dá um tempinho aí. Então, Santi estava falando da parte da fisioterapia. Qual que era a última parte? Eu esqueci. Como você falou que o Thiago levantou a questão onde é o momento do fisioterapeuta falar o que divide a fisioterapia e a educação física, né? Quando é a hora do fisioterapeuta falar o que indica o fisioterapeuta falar para o cliente que, olha, está dispensado, né? Pode voltar à sua rotina normal. Cara, o fisioterapeuta bom e ético sabe. O cara sabe quando o cliente está pronto para voltar para uma rotina normal de treinamento. O que eu falei antes, e vou repetir, se eu me colocar no lugar do fisioterapeuta e não souber quem vai treinar meu cliente, meu paciente, né? Não souber quem vai treinar, eu não sei se eu indicaria para um personal trainer que não está preparado para cuidar do meu paciente, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu tenho carinho, que eu quero ver o melhor daquela pessoa. Por exemplo, aqui eu sei que a maioria não está preparado para fazer essa transição de fisioterapia para treinamento de novo. O cara não está preparado. Por quê? Porque no pain, no gain, vamos treinar forte, está aqui para suar, está aqui para sofrer, né? Vai fazer o valor do teu dinheiro. A percepção do cliente que também é essa. Se o cara não sai morto da aula, então o cara não valeu, né? Não valeu o dinheiro do cara. Essa mudança que tem. Então, aí que vem o profissional, eu falo profissional, não só o personal trainer, mas o profissional de educação física, que entende os princípios, entende de movimento humano, nem de treinamento, de movimento, entende de comportamento humano também, porque sabe o cara vem com vontade, né, com aquela ideia, não, tem que voltar, recuperar o tempo perdido, tem que voltar à minha forma normal, e o cara já quer voltar 100%. Então, o profissional tem que saber explicar e falar, olha, esse é o plano, cara, não, você está aqui no ponto A, a gente tem que fazer uma transição para o ponto B. Essa transição tem que ser gradual. O processo, né? Devagar, tem que obedecer um processo, e esse é o mapa. E eu sou profissional para te conduzir, te pegar pela mãozinha e te falar,
São esses os passos que a gente vai dar até você chegar onde você está. Até ter uma adaptação gradual do tecido para poder tolerar as forças que tolerava antes. Falando de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? Então, é uma tolerância de forças do tecido que tem que se adaptar. Tem que ter uma adaptação gradual. Então, se você não conhece, eu como fisioterapeuta, se eu não conheço um personal trainer, o cara está liberado, beleza, vamos mandar ver. É o que eu vejo de cara todo dia. Aí o que acontece? O personal trainer fica com uma reputação ferrada aqui. Então, o cliente fica com medo, não sabe o que fazer, o cara fica entre cruz e espada, entre a fisioterapia e a falta de qualidade de vida, porque o cara tem medo até de brincar com o filho, de levantar o filho porque vai machucar as costas. Então, o fisioterapeuta bom e ético sabe quando está na hora de liberar, dispensar o cliente ou o paciente. O problema é achar o cara, o professor de educação física, o profissional, que vai entender aonde ele está e vai desenhar um plano, cara, vai ser um processo para chegar onde ele estava antes. Então, Isso que está faltando, entender, cara, que são os princípios que vão ditar o movimento humano e tem uma adaptação para isso, né? Fala, Tiago. Mas o que eu estou ouvindo você falar para mim é que, beleza, o cara tem que entender esses processos e como a natureza humana e o processo de desenvolvimento e a capacidade do cara de aplicar todas as regras daquilo que a gente acredita que é a coisa certa que ele devia fazer. Só que eu não acho que é aí que vai fazer essa diferença de você conseguir fazer essa ligação ou não. E sim, na sua capacidade de criar a conexão com o fisioterapeuta. Só isso. Não o quanto que você sabe, mas o quanto que você é bom para se comunicar com o fisioterapeuta. Para ele daí criar confiança. Sem dúvida, cara. Não tem como discordar. É isso aí. Então, e aí é onde começa o problema, né? Porque aí começa o jogo de ego primeiro e jogo de separação não, peraí, eu sou da minha área, você é da sua área, vamos respeitar. E tem tanta separação, porque às vezes o fisioterapeuta não quer chegar no mundo, não quer entender um pouquinho o mundo do treinamento, um pouquinho melhor, e o treinador não quer estudar um pouco mais e entender o mundo do fisioterapeuta. Então, o que você está falando, agora o que eu estou ouvindo você falar, é o jogo de ego. Ou o jogo de capacidade de convencimento do cara que você é o cara. É o quanto que você vai chegar no fisioterapeuta e paquerar aquele cara e levar flores e chamar para sair e comprar a garrafa de vinho mais caro para que ele se apaixone por você e fale assim, beleza, toma meu cliente na sua mão. Porque além de eu saber que você é capaz, eu também vou abrir essa alavanca. A questão é, como que você faz com esse relacionamento, seja um relacionamento e o cara passa os clientes para você sem eles nem piscar. É simplesmente porque você é ferrado em fazer aquilo que você faz, ou porque ele sabe o quão ferrado que você é, porque você provou para ele, através de estudo de caso, através de resultado, através de outros alunos voltando sem nunca ter lesão. Essa comunicação que eu acho que vai ser o segredo para que o terapeuta realmente olhe para você e fale assim, aplica isso que você sabe o que é, porque a gente está discutindo técnicas todos esses anos que a gente se comunicou junto e faz parte do diálogo, que seja através de cursos que você fez com aquele cara, que o André foi um cara que fez muito isso, que você sempre fez curso dentro da fisioterapia, né, André? E você sempre foi buscar na fisioterapia o conhecimento que faltava na educação física, certo? É a questão da gente chegar e falar assim, cara, me ensina. Eu quero saber. Me ensina. Colocar naquela posição de, não, você sabe mais do que eu, deixa eu aprender aquilo que você sabe. Porque a hora que... Porque você, Santi, eu lembro que você falou que quando você entrou para trabalhar com os caras aí, você também foi se interessar pelo tipo de técnica que eles faziam lá, né? Mesmo que seja técnica só de manual, de soltura, cama, alongamento tradicional, estático. Quero aprender, exatamente. Quero aprender. Eu lembro que você foi tentar
mostrar para eles, falar assim, não, eu preciso aprender das coisas que você fazem. Por menos que a gente achava que aquelas técnicas talvez fossem muito conservadoras ou muito tradicionalista ou talvez algo que você sempre tem um valor. Você pense que é uma coisa que talvez já esteja fora de moda. A questão é, você não vai conquistar um cara que tem uma técnica diferente da sua e talvez é a única que ele saiba. Só que é tudo aquilo que ele tem, é aquela técnica. E você chega para ele e fala assim, viu? O que você faz aí não é bom. Faz o meu. Não pode. Isso é até antiético, né? Isso aí vai um pouquinho, falta de respeito, antiético. E você está tão certo, cara, que eu vou até um pouco além, que essa conversa não pode ficar na conversa com o fisioterapeuta, esse relacionamento não pode ficar na parte informal, tem que ter um processo e tem que formalizar esse relacionamento para o cara te valorizar como profissional. Uma das maneiras eu uso, cara, não tem mais recurso mais informal do que o meu, abrir a porta e falar com eles, né? Mesmo assim, você tem que ter um processo formal para eles entenderem que a tua atitude é profissional. Então, uma das coisas que eu uso eu coloquei, acho que é um dos cursos que a gente dá lá na DF, dou um livrinho de receita para eles de exercício. Então, a hora que eles acham que o paciente deles está pronto para fazer personal training, eu peço a recomendação deles, ofereço para eles uma porcentagem do que for pela recomendação, mostro o resultado e dou uma, como que é, um catálogo, um follow-up, é uma fichinha. É uma fichinha onde tem a recomendação deles para o personal trainer, que sou eu e meu time, para seguir e para desenvolver o trabalho. Então, só pelo fato que eu dou uma fichinha para eles darem para o cliente deles, para o paciente deles, olha, você está liberado e agora, inclusive, se você quiser voltar para o seu treinamento de uma maneira mais segura, que eu conheço, está aqui, essa fichinha, leva essa fichinha para o Santiago, para o time dele, para o Success Fitness, e eles vão te dar uma aula de graça, uma sessão de graça, vão te dar uma orientação de graça, vão fazer uma ficha para você, um programa, vão te orientar, vão te educar a respeito do que você precisa fazer, sem pressão nenhuma, sem compromisso nenhum, comprometimento nenhum de venda de nada. E é isso que eu faço. E funciona muito bem. E aí que começa a criar não só uma coisa pessoal, mas uma relação profissional que os caras começam a respeitar. Os caras podem gostar muito do Santiago, podem gostar muito da academia, do que for, mas no final do dia, se você agir como um profissional, os caras vão te respeitar de uma maneira diferente. Então, o que você está falando, Thiago, está muito certo. E, além disso, cara, eu iria de uma maneira... Como educador físico, eu ofereceria isso para os meus amigos fisioterapeutas, ofereceria uma sessão de graça para os clientes deles, para os pacientes dele, e faria um follow-up, que seguiria aquele como é que fala follow-up? Nós seguiria aquele meu cliente e manteria o contato com o fisioterapeuta. Aí daqui a pouco você tem uma lista de fisioterapeutas para você trabalhar, você tem uma lista de médicos para você trabalhar, que, cara, você não precisa fazer muito nem marketing. Porque não tem nada mais poderoso que você manter o relacionamento com a parte médica e com a área da fisioterapia. Sabe um negócio que é muito legal que está acontecendo agora? A gente está aqui ao vivo, né? No Insta. E aí, Flávia, minha amiga, acabou de entrar. Tem um monte de fisioterapeuta ouvindo o que a gente está falando. Isso eu acho o respeito que eles têm com a gente. São 3 educadores físicos aqui, 3 treinadores, desse vai e vem, né? Dessa troca. É engraçado que a gente está ao vivo, tem um monte de fisioterapeuta aqui e justamente os caras querem ouvir o que a gente tem para falar. Porque tem o que acrescentar. Né? Se o trabalho deles... Uma vez conversando com um amigo meu, com o Rodrigo Iglesias, ele foi físico da Seleção Brasileira de Atletismo por muito tempo,
E a gente conversando, ele falou, André, sabe qual é a diferença entre o meu trabalho e o teu? Falei, qual? Ele falou, porque quanto melhor eu sou, mais rápido o cara me larga. É verdade, cara. Ele falou, mas tem cara que tem medo de não ter a galera no dia seguinte, no mês seguinte. Ele falou, não, quanto mais melhor eu sou, mais nego vem, mais nego gira, né? Mas ele não é um cara bom, exatamente. O cara que tem confiança e competência, ele vai chegar, ele vai procurar o professor de educação física, ele vai procurar alguém para ajudar, ele vai procurar alguém competente para se relacionar. Ele vai construir um relacionamento com um cara que ele confia. E como é que ele vai confiar? Só porque o André é gente boa? Não, porque o André é muito bom profissional e vai dar o resultado. Então não é meu time contra o teu, a gente se unir um pouquinho mais, respeitar os caras, saber reconhecer quando, peraí, o meu limite, meu conhecimento, minha área vai até aqui, daqui para frente eu preciso de um fisioterapeuta para me ajudar. Porque no final do dia, quem vai se beneficiar é o cliente. Sabe o que vai acontecer? Você vai se beneficiar, o fisioterapeuta vai se beneficiar, a nossa carreira, a nossa profissão vai crescer, vai ter um pouco mais de respeito, né? Então tem que parar esse negócio de guerra, de quem é melhor, de onde a gente vai. Não, cara, vamos colaborar, é bom ver, né? Pode até trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta, ao mesmo tempo, porque tem, não sei, tem, aqui pelo menos eu vejo muito não, primeiro você só faz a fisioterapia, você esquece o corpo inteiro, né? Só faz a fisioterapia e depois treino. Ou treino ou fisioterapia. Por que não pode fazer os dois? São concorrentes, né? Isso que tem que entender. Pois é, se você for qualquer time americano, aqui pelo menos aqui funciona assim. Qualquer time de futebol americano, da NBA, de hockey, né, do que for, os caras têm fisioterapeuta e personal trainer, que aqui é athletic trainer, que é um pouquinho diferente, para fazer o meio de campo. Então os caras têm fisioterapeuta todo dia, né, recuperação todo dia e athletic trainer todo dia, strength conditioning todo dia. Então, todo mundo está trabalhando junto no mais alto nível. Eu não sei porque nos outros lugares a galera não consegue trabalhar junto. Então, não sei se volta para o ego, volta para a competição, volta a saber, não, essa é minha área, tua área. Uma discussão que, cara, vamos olhar para como é que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer junto para o cara melhorar o desempenho, ou para o cara se recuperar mais rápido. E eu não quero saber se o cara vai voltar a ser o atleta de 10 milhões de dólares que vai voltar a ganhar grana, fazer grana para o time, ou se a senhora que no final do dia quer ir até a esquina sem sentir dor nas costas. Para mim não tem diferença nenhuma. Santi, eu acho que como André, fala de novo. Não, eu falei isso daí, eu acho perfeito. Né? É algo que a gente não pode, não é concorrente. Eu, na verdade, a minha história, para falar rapidinho, foi o seguinte: eu estava entre dúvida entre fisioterapia e educação física para cursar na universidade. Eu falei, quer saber? Eu não gosto de ver cara com dor. Eu vou para educação física. Aí fui para educação física que a minha mente era, vou trabalhar, vou ver o cara saltar mais alto, correr mais rápido, vou trabalhar com essa galera. Quando eu me formei em educação física, eu falei, pera lá, só pego um nego estrupiado, dolorido, com machucado, que tem dor. Então, eu preciso entender o processo dessa dor, eu preciso entender como conseguir ajudar mais esse cara. Aí eu fui, meu melhor amigo, fisioterapeuta, que hoje em dia ele mora na Califórnia, Bruno, e aí eu falei, cara, vamos fazer uma pós-fisioterapia junto, esportiva? E a gente foi para lá. Aí eu fiz outro caminho, eu falei, poxa, então deixa eu entender o que eu posso ajudar na vida dessas pessoas, porque os caras chegam para mim cheios de limitações. Não pode isso, não pode agachar, porque machuca, não pode tal coisa. Eu falei, poxa, mas como é que eu posso tentar ajudar? Né? Então, esse link que eu fiz, eu falei para os caras, eu quase parei minha pós, porque os caras faziam... Eu fiz com filé, todo mundo aqui sabe que é o filé, Newton Petroni, que reabilitou Romário, Ronaldo e tal, e o cara falava toda hora de uma posição rã no chão. Rã no chão, na quarta aula eu virei para um amigo, eu falei, cara, eu tô indo embora, não aguento mais. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não sei o que é um ranucho. O cara tá mandando eu fazer um rã no chão, eu não sei o que é isso. Ele falou, não, maluco, é rã no chão, é a postura do RPG. Falei, mano, a minha vergonha era tanta de perguntar porque eu não sabia, que eu quase larguei o curso, cara. Porque eu não fazia a menor ideia. A gente não tem a menor ideia de outros tratamentos na universidade. A gente só tem biomecânica básica, musculação. Senta aqui no aparelho, leg press é assim que faz, músculo primário, secundário. Oi? Você teve isso na faculdade? Tive. Eu tive um pouquinho. Eu tive um pouquinho que eu li o livro do Davier.
Que era aquelas fotinhas. Eu não tive nem isso, cara. Eu não tive nem musculação na faculdade. Então, aí quando a gente vê, né, Aí, né, cara? Fala de novo, Thiagão, desculpa. Isso começa aí, porque aqui na faculdade de Educação Física você não aprende a treinamento de força. Você aprende bases e diretrizes, princípios da teoria. Mas, na verdade, treinar, na minha época, você não treinava. Você não aprendia a fazer necessariamente. Alguns caras faziam levantamento olímpico e tal. Eu lembro do Joel, esses caras que acabaram abrindo todas as crossfits, todas não, né? As iniciais em Sampa. O Índio, esses caras, eles treinavam levantamento olímpico, mas não era parte do currículo, essa parte da musculação. Mas eu acho que uma coisa que para mim, na minha posição, facilitou um pouco é que os fisioterapeutas aqui, como o lance do sindicato aí, né? Aí para você no Brasil trabalhar, você tem que ser professor de educação física e pagar o seu CREF e tal. Aqui, para você ser um profissional da força, você só precisa fazer curso e aprender. Então, o fisioterapeuta... verdade, né, Thiagão? Se a gente for ver a eficiência das coisas, o que é mais eficiente? Você aprendeu eu tava falando que eu tive estatística na faculdade, né? Tipo, pô, mas é sério mesmo? Eu não sei quase nada. Eu saí da faculdade sem saber quase nada sobre como tratar o ser humano. Vamos falar disso, né? De ser humano na nossa frente, igual a gente tá colocando muito bem. Eu não aprendi nada. Será mesmo que eu tinha que gastar meu tempo com estatística ou entender? É treinamento de força? É movimento? Ou qualquer área que a gente tem que entender mais, né? Então, na minha visão, vocês podem dar a visão de vocês, óbvio, eu acho que as áreas deviam ser paralelas, né? Agora, como a gente tem a visão no Brasil, é assim, o médico, o fisioterapeuta e o educador físico, na questão de conhecimento quanto à formação daqui. Né? A formação daqui poxa, de verdade, eu tenho o prazer de ter um aluno meu, o Bruno, o Thiagão conhece, o Santi conhece, um japonês de quase 2 metros de altura já, o bicho tá forte, hein, cara? O bichão tá grandão. O Brunão deve estar aí online. Ele é o primeiro aluno que eu tive que eu dou aula para ele desde os 10 anos de idade. Ele tá com 21 agora. E ele se formou, vai estar fazendo educação física, vai se formar ano que vem. E eu perguntei para ele essa semana, eu falei assim, hoje, aliás, ele treinou comigo, eu falei, Brunão, do que você sabe, do que você entende? Algum amigo seu da faculdade fala ou entende? Ele falou, não, eu não falo com ninguém, os caras me veem que nem um ET. Eu falei, então, porque você fala diferente, né? Você não fica falando do leg press. Ele falou, não, os caras acham que eu sou um ET. Aí eu vou conversar com o professor, os caras não conseguem conversar porque eles acham que tudo é musculação. Então, já na base lá tá esquisito, né? É a mesma que você teve, Thiagão, lá na USP. É a mesma coisa, cara. Desculpa aí se alguém da USP tá aí ouvindo, mas é o que o povo tá dizendo, né? O que os alunos estão dizendo. Olha, a gente não tem nada... Mas... né? O cara não parou de falar um segundo. Eu achei que... pera lá, vou botar na cara do Sandy de novo. Então, fala aí, André, não quero te interromper, desculpa. Não, que isso? Poxa, se os alunos estão dizendo que os caras, se a gente está sendo da faculdade, fala assim, galera, a gente está precisando de ajuda. Se os caras estão sendo da faculdade hoje, falando, galera, a gente está precisando de ajuda, o que vai mudar na grade curricular? Quando que os caras vão mudar? Vão falar, realmente, a gente muda, não tem importância, vem com a gente, galera. A gente muda, a gente faz amizade com todo mundo aqui dentro e a gente eleva todo mundo. Né? A Juliere tá aí, amigona nossa. A gente muda, não tem importância, a gente vai mudar isso aí, mano. Certo? Manda bala, Santi. Pera aí, deixa eu focar em você. Só tava dando alô pra Ju. Fala, Ju. Saudade de você, não sei nem se ela tá me ouvindo aí. Mas é isso aí, cara. Acho que se a gente sempre voltar para ciências e continuar... E acho que a nossa área vai mudar muito ainda. Todas as áreas estão no período de transição muito forte. Né? E acho que a história política, a história global, né, de toda a sociedade do mundo inteiro está uma confusão muito grande hoje e vai fazer a gente reassumir e repensar a nossa postura como profissional, porque as coisas estão se dividindo demais. Acho que a gente vai ter que repensar o nosso trabalho, vai ter que repensar como lidar com outras áreas. A parte de genética está mudando demais.
a parte de consciência corporal está mudando demais, baseado no que você acredita, baseado no pensamento, e isso antes, cara, 5 anos atrás era coisa de louco. Hoje a gente tem provas aqui impressionantes, tem gente impressionante, muito boa, vindo com as novas teorias e novas coisas que, cara, são fantásticas. E com esse tipo de discussão mais rasa, acho que a gente vai ficar para trás. Se a gente não começar a questionar um pouquinho melhor, repensar o que a gente faz e aceitar novas filosofias, aceitar outras áreas para implementar no que a gente faz, ter uma mente um pouco mais, né, aberta e capaz de aceitar novos conhecimentos, a gente vai estar num problema muito grande. E o pessoal, a galera que não se adaptar aos novos tempos, eu acho que vai ter um problema muito grande em permanecer na profissão. Ô Santi, até mesmo, vou falar uma coisinha aqui, até mesmo sobre a gente, nós da mesma área, né? Eu fiquei super feliz quando o Thiagão chegou para mim e falou: André, você pode atender um cliente meu? Ele tá aí no Brasil, vai ficar morando aqui em Nova York, vai morar aí no Brasil e tal. Então, a gente partiu do mesmo cliente, né? Então, acho que isso daí, cara, não tem coisa mais bonita, não tem coisa mais legal do que você falar assim: poxa, cara, vamos fazer um trabalho junto entre a gente, vamos se ajudar. Na nossa área também, na fisioterapia também, não tem... Eu, de verdade, eu gosto de aprender. Qualquer coisa eu gosto de aprender. Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso da gente. Né? É legal aquele grupo que eu e o Thiagão a gente faz parte, porque a gente está sempre aprendendo, perguntando, quero saber a opinião de vocês, quero saber a opinião de outros. A Mayla é minha amiga físio que está comentando aqui. A Mayla, toda semana eu passo com ela. Toda semana ela faz liberação em mim, toda semana a gente conversa sobre coisas diferentes. Porque eu acho importante, é a relação. A gente atende um monte de paciente em comum. Eu acho que essa é a relação, né, que a gente está falando, que não tem melhor ou pior, não tem nada disso, cara. É todo mundo no mesmo barco, né, Santi? Igual você tá falando, igual o Chilão tá falando. Eu acho que uma hora ou outra, a nossa área vai demorar 20, 30, 40, 50, não sei quanto tempo vai demorar, mas vai se transformar em alguma coisa diferente. Vai ter uma especificação diferente, vai ter uma linha diferente, eu não sei ainda, não sei o que é, mas já está começando a acontecer. Dentro da nossa área, você pode ver que o cara que é muito especialista em pilates, que é especialista em yoga, que é especialista só em musculação, e acaba tendo uma micro batalha aí de minha área, tua área, né? Porque a gente está falando da educação física com comparação à fisioterapia, mas dentro da educação física tem uma briga muito grande. O que é melhor para o teu paciente, né? E aí, como da musculação, e começa a virar uma separação de o que é arte marcial, o que é yoga, o que é, né, pilates. E eu acho que alguma coisa superior vai vir, que vai pegar todas essas áreas, vai entender um pouquinho mais. Hoje a galera está começando a falar de movimento, né? Movement specialist, né? Especialista em movimento humano, que entende um pouquinho mais sobre movimento e não só de uma área específica. Mas eu ainda acho que vai ter que mudar muito com a parte de tecnologia, que vem ajudar a gente. Tem muita gente que, né, inclusive eu, que não é muito fã de tecnologia, mas vai, tem que aceitar, tem que aprender, tem que incorporar no que faz, porque isso vai beneficiar mais gente, vai beneficiar o teu cliente, vai te beneficiar. Então, se você não estiver pronto para se adaptar, vai ficar fora da área bem rápido. Eu acho que cada vez mais as coisas estão se acelerando e gente, se não se adaptar, cara, vai ficar fora da área e vai ficar para trás e vai culpar alguém, né? Então, para fechar esse ponto aí, acho que no final do dia, cabe ao profissional, que não gosta nem de falar de profissional, você fala da pessoa, do ser humano, que é o profissional, de ter a mente aberta, ter um mindset, né, diferente, de crescimento, ter uma possibilidade de crescimento e aceitar, cara, vou ter que me dar mais informação, vamos trocar. Deixa aí, né, aquela história que pelo menos eu cresci ouvindo, como que é pau que nasce torto, nunca se endireita. Acabou, cara, não pode, cara, não pode acabar com essa história, né? Tem que ser que nem o bambu, né, cara? Deixa o vento bater e se modelar like water. Be like water. Like water, my friend. Be like water, my friend. E Sandy, mas então eu acho que para a gente encerrar, para a gente ficar dentro de
mais ou menos perto de 1 hora, que a gente está aqui faz esse tempo já. Tá bom. No final do dia, eu acho que a força mais importante que você vai ter no relacionamento e como que essa passagem da tocha de um para o outro, se é isso que a gente está buscando, ou qual que é essa diminuição dessa diferença entre a atuação profissional de um e do outro, ela vai estar muito mais dependente da relação que for criada entre essas duas pessoas. Não entre esse educador físico e fisioterapeuta. As duas pessoas que se confiam, sabem que o outro é capaz, é profissional, ele vai saber dosar o que ele precisa colocar nessa evolução do cara que era lesionado, passou a ser não lesionado, mas fraco, passou a ser uma pessoa com uma força relativamente adequada, e essa passagem da tocha só vai acontecer se o relacionamento for bom. Então, estou pensando de quais são todas as técnicas que a gente tem que ter da fisioterapia como educador físico, e talvez o fisioterapeuta falando quanto que levantamento de peso que eu tenho que aprender, como que funciona essa coisa desse kettlebell, tal. Mas não importa o quanto ele souber nessa individualidade dele, se não houvesse fechamento na comunicação, no desenvolvimento dessa amizade e dessa confiança entre um com o outro, não vai haver nunca essa união. Não, com certeza. Mas também não pode ficar só nessa informalidade, né, Tiagão? Sim, não. Porque no final do dia alguém precisa ter pago, porque a realidade do cara... Desculpa, falei. Não, você tem que provar para o cara que você tem a condição técnica. E como é que você vai fazer isso? Mas você é um cara que mostra que você trabalha com um cara, você tem uma técnica que não necessariamente seriam as técnicas que você escolheria, mas você criou essa relação de confiança e você respeita o cara naquela... Talvez você faria as coisas diferentes, mas é ele que você tem que trabalhar. E mesmo assim você tem que conquistar o cara naquela técnica que você não concorda necessariamente. Ou sabe que não é a coisa mais avançada que tem no momento. Mas é o cara que você tem que ter a relação ali, porque é o cara que está alimentando, que está colocando dinheiro na sua certeza. Tá? Sem dúvida nenhuma. Mas que vai, de novo, cara, desculpa voltar nesse ponto que é fundamental, porque no final do dia, cada coisa que envolve dinheiro e relacionamento profissional, além do pessoal, que realmente tem que ter, tem um sistema, cara, tem um sisteminha para fazer isso. Que a gente é tão informal como professor de educação física, que a galera não vai respeitar a gente se não tiver um sisteminha para fazer isso. Um sisteminha simples. Simples sisteminha. Um sisteminha que eu falo, não é nada mais do que um guide, do que um referral, como é que chama? Como que é? Manual. Um manualzinho, alguma coisinha para dar para o cara fisioterapeuta, cara, fazer um follow-up, faz um, ó, tá aqui, esse é o resultado, esse que eu fiz, esse é o resultado que eu tive, de acordo com o que você me pediu. Simples assim. A ordem mudar um pouco, que era uma das coisas que eu falava numa outra apresentação que a gente fez no Conatrei. Eu falava isso. Às vezes, você chega para o treino do cara que saiu da fisioterapia, mesmo depois que o cara já passou a tocha para você. Você chega para ele e fala assim, fisioterapeuta, eu confio tanto em você que eu queria mostrar o treino que eu estou fazendo agora com aquele seu ex-paciente e queria saber se você colocaria alguma coisa diferente, você não faria alguma coisa que eu coloquei nesse treino. Perfeito, follow-up, né? É isso aí. Manter o relacionamento. Para o fisioterapeuta que não necessariamente vai ver mais aquele cliente, você faz isso pelo respeito que o cara vai poder te dar lá na frente, para te dar um outro cliente depois que você for mostrar serviço para ele ganhar a confiança de que você está aplicando ou as técnicas que ele indicou, ou as suas técnicas, mas pedindo o aval dele em relação a você acha que isso é adequado para esse cara ou não, ou você faria alguma coisa diferente. Por mais que você seja que você não mudaria o seu treino, mas você está colocando uma posição de respeitar o profissional e falar, eu queria saber a sua opinião também. Isso na parte prática, Tiadão, eu te falo que é tão importante que a gente não faz o suficiente, mas é tão importante porque às vezes a gente não é bom de manter esse relacionamento. Mas tão importante, cara, que hoje eu quase não faço propaganda, quase não faço marketing, porque o meu marketing é interno.
É esse tipo de marketing, é isso que funciona para mim, é o que traz clientes para mim. É exatamente esse elemento, não só com fisioterapeuta, mas com médico também. E vou deixar claro que a maioria dos médicos, os caras não vai te responder, não tem problema, mas o cara ainda lê e você não fica surpreso quando o cara começa a te mandar clientes, porque está sempre na cara dele, olha, fulano, depois de 3 meses de operação, está fazendo isso, sem risco nenhum. O que você acha? Não responde. 3 meses depois, faz de novo. Olha, 6 meses depois da operação, depois liberado da fisioterapia, isso. Olha que legal. Manda uma fotinho do cara, mantém relação com o cara, não responde. Mas de repente aparece alguém, o doutor fulano falou de você, te recomendou muito bem, que não sei o que, e desenvolver exatamente o que você está falando. Desenvolver esse relacionamento de uma forma profissional e ter a paciência de escrever, de se relacionar. O cara vai lembrar de você. Dá trabalho. O sistema dá trabalho, é sempre trabalhoso. Mas é assim que você monta um sistema de indicação de clientes para você que não peca nunca e a coisa não para nunca, né? Porque o fisioterapeuta está sempre tentando se livrar não, né? Se ele for bom mesmo, ele não quer ver o cara mais. Esse é o cara bom. Esse é o cara bom. André, você quer fechar com alguma coisa, querido? É o seguinte, acho que para a galera que viu e que pôde comentar um pouquinho, queria que vocês colocassem em comentários se vocês gostaram, porque, como o Thiagão falou, a gente está gravando isso porque não pode virar um podcast, alguma coisa para vocês poderem ouvir, poderem compartilhar com os amigos de vocês, né? Eu acho que é importante todo mundo entender que a gente está no mesmo barco, então se a gente não tratar bem o cliente, o fisioterapeuta não tratar bem o cliente, a gente não tem mais cliente, né? Então, eu acho que todo mundo se ajudando dá certo. E a gente ter a humildade de conseguir conversar com as pessoas e como a gente está tendo de fazer isso aqui, cara. Estamos com esses 2 caras que são caras super ocupados, é tarde aí nos Estados Unidos, é tarde aqui no Brasil, e vocês estão dedicando tempo para poder conversar com a galera aqui do Brasil. Isso que eu acho que é o mais legal, né? Que a gente tem hoje em dia essa possibilidade. E que coloquem alguns temas e a gente vai conversar mais vezes disso, né? Igual o Santi falou no comecinho, a gente vai colocar mais temas e vamos falar sobre mais assuntos que eu acho que são legais para todo mundo. Todo mundo que estiver vendo essa live aqui depois, tem bastante fisioterapeuta e educador físico no mesmo grupo. Conversa entre vocês, cara. Faça interação. Faz contato com os caras, começa a conversar. A maioria de quem é fisioterapeuta tá o nome, não sei quem, físio. E quem é personal, tá o nome, não sei quem, personal. Então é só você olhar aqui no grupo, cara, quem tá escrevendo, e já olha, já faz contato. Fala, pô, vi que você tava vendo a live lá, que bacana. Tô com um paciente, a Flávia aqui, minha amiga. A Flá é fisioterapeuta, cara. Ótima fisioterapeuta, já tive paciente em comum com ela. Aliás, Thiagão, a Mayla que tá escrevendo aqui, ela que atende o Joe também, aqui no Brasil. Então tem eu, o Thiago e o Joe atendendo. Eu, o Thiago e a Mayla atendemos o mesmo cliente. Então, ó que bacana. Como a gente consegue fazer isso daí girar, né? Certo, Santi? Acabou o Martini ou ainda tem um pouquinho? Não, acabou, já era faz tempo e o papo continuar, vou me servir mais, mas infelizmente a gente, sei que a galera tem que dormir. E, espero que aconteça muitas outras vezes, cara, porque eu adoro esse tipo de conversa. Acho que tem muita coisa para a gente debater, para a gente conversar e ouvir a opinião de vocês, ouvir a opinião da galera que está ouvindo, né? Aprender um pouquinho com todo mundo e se aprofundar em outros assuntos que cara, a gente tocou só a pontinha do iceberg, né? A gente vai, para encerrar aí, acho que a gente pode estar olhando um pouquinho o que é o CONFEF, os códigos de conduta da fisioterapia, os códigos de conduta da educação física, o que é, o que não vem. Por isso eu vi a história da educação física, vi a história da fisioterapia, e você vê que as histórias se confundem muito, né, e se misturam lá para 1500, desde o tempo da descoberta. E na próxima vez vou falar sobre um livro que acabaram de lançar, que é sobre postura. Não vou falar o nome. Próxima vez que a gente se juntar, vou falar para a galera, vou falar desse livro aí, que é sobre postura e vai acabar com o conceito de estrutura. A parte estrutural que a gente aprendeu, o ensino cartesiano, que já dura 500 anos, cara, que está na hora de a gente começar a quebrar esse paradigma, está começando a questionar esse ensino cartesiano. Mas depois, para a próxima live, né, cara? A gente pode falar disso daí um pouquinho mais, a parte mais técnica, me interessa demais. Para quem quiser ouvir, na próxima vez a gente retorna com o nome do livro, que é novo aqui nos Estados Unidos, não sei, provavelmente ainda não lançou no Brasil.
E vai ser um interesse muito bom, porque a postura é uma coisa super interessante de falar e tem muita coisa para questionar. Valeu? Galera, valeu. Valeu, Ju, valeu, Luciana, valeu todo mundo que participou, os amigos do Santi, os amigos do André, a galera que veio pelo meu lado, agradecer a todo mundo. Valeu, a gente vai disponibilizar isso em alguns dos nossos canais do YouTube, a gente está tentando fazer isso acontecer e cada vez a gente vai tentar fazer isso melhor, a gente vai ter os fones melhores, os avanços tecnológicos, a gente vai ver se a gente vai parar dentro da caverna aqui. Beleza? Santos, obrigado. André, obrigado. Galera que beijão para vocês. Valeu, cara. Um abração. Logo mais a gente se encontra por aí. Valeu, galera. Beijão para vocês. Falou. Falou.